Duarte. Botei para gravar, viu? Aqui, ó, para você ver minha cara, para não esquecer como é que é a minha cara. E aí, Tudo bem, Bia? Nós temos que marcar o encontro, hein? Esses dias aí para nós tomar uns Guaraná. Uns Guaraná, pois é, porque a gente nem conhece mais. A gente conhece as pessoas pela telinha hoje em dia, né? Nos conhecer ao vivo e a cores. Meninada, é o seguinte, meu nome é Carlos Justino, eu sou professor de Geografia e de História, formado, vou falar um pleonasmo aqui, tá? Formado em ambas as duas, né? Brincadeira. Trabalhei, sou aposentado na rede particular e na rede pública de ensino. Tá? Eu eu me aposentei em Betim, tá? Então, trabalhei mais de 30 anos na rede pública. E, atualmente, tem algum menino aqui que mora aí no Eldorado? Tem alguém aí? Levanta a mão se tem menino que mora no Eldorado aí. Ninguém? Atualmente, eu trabalho numa escola do Eldorado, que chamava Instituto Maria Montessori, e hoje ela possui outro nome, que é o Ieda School, tá? Aí a Magda ontem me passou que para eu fazer a correção, né, da prova da FUNEC de Geografia e de História do ano, acho que é do ano passado, tá? Eu acho que serve de base para vocês, e a Magda, eu não sei se a Magda já colocou essa prova aí no WhatsApp do cursinho, né? Se, colocou, Magda, a prova aí para eles? Não, eu não disponibilizei a prova. Tá. Então, eu vou corrigir a prova e fazer algumas observações, tá? Assim, a prova, para mim, né? Tá muito fácil, muito tranquila a prova, tá? E eu tenho certeza, né, que para vocês também vai estar tranquilo. Então, eu vou fazer correção, mas eu não vou simplesmente corrigir, essa é a questão tal, não. Tá? Quando eu dou prova para os meninos, e que toda prova eu faço correção em sala de aula, né, eu vou explicando o porquê que aquela determinada questão está certa e por que as outras estão erradas, né? Então, isso é interpretação. Então, para você fazer uma prova, você tem que ter essa capacidade. Algumas dicas são muito importantes. Por exemplo, ler o enunciado com atenção, tá? Então, o enunciado, ele é muito importante. Tá? É muito importante. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a prova aí na nossa turma, tá? Para que eu possa começar a corrigi-la. Deixa eu fazer aqui, que eu acho que eu tenho que... A gente não consegue... Ô, Marcos, a gente não consegue compartilhar diretamente do Zap, não? Deixa eu ver aqui. Acho que a prova já está aberta aqui. Carlos, tenta mandar para a Bia, que ela é responsável pela plataforma. Quem sabe ela consegue. Você já conseguiu? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu Tá. consigo aqui. Tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir. Quadro branco.
Compartilhar de mim. Carlos, deixa eu Bia, te você falar. tá aí? Ah, Eu tava, mas é porque eu tive que sair no celular porque tá pouquinha bateria, mas eu voltei pelo aí celular. eu abri a prova aqui, Bia, mas eu não estou conseguindo compartilhar ela com os alunos. Você não está conseguindo É compartilhar? porque eu abri ela do Zap. Será que Ah, diretamente no Zap não não, consegue você tem que compartilhar? compartilhar. Hum, Você tem que. Quando você vai compartilhar, tem vários quadradinhos, né? E aí, na hum. hora que você está no WhatsApp, se for direto do WhatsApp, você tem que primeiro clicar no WhatsApp no Google, e aí depois, quando você compartilhar, já vai estar o WhatsApp, entendeu? Não Pois é, sei mas se. eu tô. Pois é, aí. Mas se você achar que for mais fácil, eu posso compartilhar aqui para Quer você ver? também, mas aí não sei. Porque Ah, também agora tem. veio. Agora veio. Foi. Deu. Ah, ó, Deu. Chegou a prova aí? tá carregando. Aí, agora sim. Sim. Massa. Hum. Tchim, tchim, tchim. Vamos lá. A prova de geografia começa na questão 28. E os meninos aqui, ó, vocês não precisam ficar tímido não, tá? Pergunta, porque senão eu fico falando aqui igualzinho o homem da cobra e acho que vocês estão todo mundo entendendo tudo. Tá bom? Então tá aqui, ó, questão 27. 27. Ok? Então todo mundo vendo a prova aí? Fala aí. Fala assim, tamo. Sim, estou entendendo. Beleza. Sim. Então, primeira questão, moçada. Olha só. Analisa os itens a seguir sobre a dinâmica da população brasileira, identificando-as com V para as assertivas ou afirmativas verdadeiras e F as falsas. Esse tipo de questão aqui é muito fácil, porque você vai olhar lá a sequência depois e você pode, se você não tiver assim muito por dentro do assunto, você pode ir por eliminação. Agora, essa questão aqui, você tem que saber o conceito de determinados termos, tá? Então, primeira letra, o primeiro espaço aqui, primeiro parênteses. O Brasil tem uma população numerosa, ou seja, ele é um país povoado. Essa afirmativa, ela é verdadeira ou ela é falsa? Verdadeira. 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 Quem falou verdadeira aí? Quem que é? Eu. Eu quem? Como é que é seu nome? O Ítalo. Meu nome é o Ítalo. O Ítalo. O Ítalo falou verdadeiro. Uma outra aí concordou com ele. Uma menina aí. A Sou eu, a Raíssa. Raíssa. Por que, Ítalo e Raíssa, essa afirmativa é verdadeira? O Brasil é um país povoado. Só o fato significa? do... O Brasil é um país povoado, quer dizer que tem pessoas morando. E também ele tem muitas pessoas, né? A gente pode ver, é um dos países que tem mais variedade de pessoas, né? A população é muito grande. População muito grande, muito bem. Na verdade, essa questão aqui, o Ítalo até falou um negócio aí interessante. Quando fala assim, o Brasil é um país povoado, significa um país que tem gente. Claro, todo lugar ele é povoado, né? Então, essa questão aqui, se eu fosse um professor fazendo essa questão aqui, porque essa afirmativa aqui, ela é falsa, tá? Ela não é verdadeira. Por quê? Você tem que ter noção do que significa povoado e populoso. Então, se vocês, quem quiser até anotar aí, país povoado
é aquele país que tem muita população por quilômetro quadrado, tá? Então, como que se calcula o povoamento de um país? Pega-se o número de habitantes do local e divide pela área, tá? Então, o Brasil tem hoje cerca de 210 milhões de habitantes. Dividindo por 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, vai dar mais ou menos 18 a 20 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Isso é um baixo povoamento. Tá? Essa questão, se eu fosse professor para fazer essa questão aqui, eu colocaria assim, ó, se eu quero dizer que essa afirmativa ela é falsa, eu colocaria aqui, ó, o Brasil tem uma população numerosa, ou seja, ele é um país muito povoado. Mas quando fala aqui da população numerosa, eu não estou falando de um país povoado. Eu estou falando de um país populoso, tá? Que é diferente. País populoso significa um país com grande população total ou absoluta. País povoado significa um país que tem muita gente por quilômetro quadrado. Um exemplo, a Holanda é um país pequenininho, mas com a população X. A Holanda tem mais de 400 habitantes por quilômetro quadrado. A Holanda é mais povoada que o Brasil. Porém, a Holanda é menos populosa que o Brasil. A Holanda deve ter lá uns 30 milhões de habitantes. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Então, por isso, essa afirmativa aqui, ela é falsa. Porque população numerosa diz respeito a país populoso e não país povoado. Agora, o resto que vocês falaram está certo. A menina falou aí que o Brasil é um país com grande diversidade étnica. Beleza, mas não diz respeito a isso. Ok? Então, essa afirmativa aqui, ou essa assertiva aqui, ela é falsa. Tá? Ô, Carlos. Oi. Aí o negócio, acho que é o ou seja, né? Tipo, que fosse o mesmo significado. Se fosse ir, talvez teria um significado diferente, né? Isso mesmo, Bia. Tá? Mas aí, só de você ver aqui que refere-se à população numerosa, quando refere-se à população numerosa, na verdade, você está falando de país populoso e não de país povoado. Tá? Então, aí, por isso que ela é falsa. No segundo parênteses, então, falso. Então, se o aluno souber que essa aqui é falsa, a gente já matou a questão. Que alternativa que vai ser essa aqui? Qual a alternativa, meninas? Né? A letra D. D. A B. D de doido. Vai ser essa aqui, ó. A única que começa com a letra F é a letra D. Aí, por que a segunda é falsa? Embora o Brasil tenha um número significado de habitantes, não pode ser considerado um país populoso. É o contrário dessa aqui. Tá? Se um país tem um grande número de habitantes, ele é um país populoso. Que, aliás, vocês sabem qual que é o país mais populoso do mundo? A Índia? Não, China. A Índia é o China? segundo. A China. A China é o país mais populoso do mundo. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Índia está chegando lá. A Índia deve ter na faixa de 1 bilhão 300 milhões de habitantes. Se você juntar somente a população da Índia, China e daqueles países ali próximos, Indonésia, Vietnã, Laos, você tem 1
1/3 da população mundial morando naquela área ali, tá? É gente para não botar defeito. Aí o terceiro parênteses, esse está verdadeiro, ó. A população brasileira não é igualmente distribuída pelo espaço do país. Correto. Qual a região mais densamente povoada do Brasil? Ou qual a região mais povoada do Brasil? Que tem maior número de pessoas? Sudeste? Sudeste. Sudeste. Né? Qual a região com menos número de pessoas? Com menor número de pessoas, menos povoada? Acho que é o norte. Norte. Exatamente. Ó, tá vendo? Vocês estão bom. Então, região norte é a menos povoada, a sudeste a mais povoada. Agora, para tirar um 10, como diria o professor Raimundo, por que a região sudeste é a mais povoada? Por quê? Porque ela tem mais população distribuída por quilômetro quadrado. Eu sei, Ítalo, mas por que ela é a mais povoada? Por que ela tem tanta gente morando no Sudeste? Indústria? Indústria. Tem um grande Economia. número de comércio, então o setor... Urbana. Hã? Porque é a área urbana. Isso, é a área mais urbanizada do Brasil, tá? A região Sudeste, ela tem em torno de 45% da população brasileira morando no Sudeste, tá? Sendo que no Sudeste é que apresenta... Eu estou falando isso aqui, gente, porque essas questões são possíveis de cair na FUNEC, tá? A região Sudeste, por exemplo, tem as 2 metrópoles nacionais do Brasil. As 2 cidades mais urbanizadas do Brasil. As 2 áreas, né, vamos dizer assim, mais urbanizadas do Brasil. Quais são as metrópoles nacionais do Brasil? São Paulo e Rio de Janeiro? E Rio de Janeiro. Elas já são consideradas, tá, Ítalo, os outros meninos aí, elas já são consideradas por muitos estudiosos da população, né, os chamados demógrafos, como cidades globais, tá? O que é uma cidade global? É uma cidade que ela é conhecida mundialmente e ela tem uma importância econômica, tecnológica no mundo, tá? Onde apresenta grandes tecnopolos, que geralmente tecnopolos são áreas de concentração de tecnologia, tá? São polos de tecnologia que fazem estudos científicos e tal, né? Então, em São Paulo e Rio de Janeiro, estão concentrados os grandes tecnopolos do país, tá? E são aquelas cidades também que apresentam maior desenvolvimento no chamado setor terciário, né? Que a economia ela é dividida no setor primário, secundário e terciário. O primário é agricultura, pecuária, extrativismo. O secundário, indústria, construção civil. E o terciário, comércio, banco, prestação de serviços em geral. Então, São Paulo e Rio de Janeiro são conhecidos mundialmente, tá? Então, por isso, elas são consideradas cidades globais, né? E aí, cidade global, você vai ter nível A, nível B, nível C. Então, nível A seria Nova York, Paris, Tóquio, né? Nível B, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Aí, nível C, você tem lá Santiago, no Chile, Montreal, entre outras cidades, ok? E a última, né? O quarto parênteses aqui, atualmente, a população urbana no Brasil supera em números a sua população rural. O que é população urbana?
É a cidade. População que vive a cidade. Isso. E a população rural que vive Quem mora no campo. no campo, isso mesmo. Beleza? Então, a sequência correta, F, F, V, V, letra D, tá? Então, muita atenção na leitura da questão. Vamos lá. Questão number 2, número 2. Tá vendo? Eu falo inglês em vários idiomas, tá? Aqui, ó, essa questão aqui, ela é um pouquinho complicada. Ó, ela é um texto, então você tem que prestar muita atenção ao ler o texto para você fazer completar aqui a questão. Então, eu falei número 2, não, gente, número 28, né? 28 em inglês eu não sei falar, não, tá? 28, né? Então, existem diferentes maneiras de nos orientarmos na superfície terrestre, ou seja, de definirmos a direção a ser seguida a partir do local onde estamos. Para essa ação, contamos com o auxílio das chamadas coordenadas geográficas. Coordenadas, a Vitória acabou de chegar. Coordenadas geográficas são linhas imaginárias traçadas nos globos e nos mapas. Vocês já aprenderam isso com o professor de geografia, não já? Né? Então, aqui, deixa eu pegar um negocinho ali. Eu volto agora, tá? Que eu tô sem globo aqui. Aí eu responder essa questão aqui, deixa eu me mostrar aqui. E como você está... Vou interromper o compartilhamento aqui, para vocês me verem, tá? Eu estou com a laranja aqui. Vamos simbolizar que essa laranja... Vocês não estão me vendo muito direito, porque a minha câmerazinha aqui ela é muito escura. Estou com a laranja. Essa laranja é a Terra. É o globo. Ok? Então, tem diversas linhas imaginárias que os cartógrafos criaram para localizar um espaço, um ponto qualquer na superfície terrestre. Então, você tem essas linhas traçadas nesse sentido, tá? Então, como que se chamam essas linhas? Essa canetinha minha aqui não tá boa. Como que se chama essas linhas que são traçadas? Ah, agora sim. Nesse sentido. Meridianos. Meridianos. Ó, Giovana, a Dídia respondeu aí. Eu sempre chamo as meninas que se chamam Giovana de Dídia. Dídia é um apelido carinhoso para Giovane, tá? Então, ó, a Dídia falou, os meridianos, né, eles são traçados de um polo ao outro, tá? Como que se chama, Dídia? O meridiano principal. Meridiano de Greenwich. Isso, meridiano de Greenwich. Vocês estão bom, hein? Gostei. E ele marca 0 graus, correto? Os meridianos, eles determinam um ponto qualquer na superfície terrestre, ao encontrar com essas linhas aqui, ó.
Como que são chamadas essas linhas traçadas nesse sentido? Paralelos. Paralelos. Qual é, Ítalo, o principal paralelo? A linha do Equador. Linha do Equador. Tá? Então, o encontro de um paralelo com um meridiano vai nos dar um ponto qualquer na Terra. Tá? Então, estou mostrando aqui, ó, esse ponto aqui. Então, esse encontro aqui, entre as duas linhas, que a gente chama de coordenadas geográficas. Os paralelos, eles nos dão as latitudes, tá? E os meridianos vão nos dar as longitudes. Então, latitude é a distância de um ponto qualquer da Terra, medida em graus, até a linha do Equador. As latitudes, elas podem ser norte ou sul. Os meridianos nos dão as longitudes. O que é longitude? A distância de um ponto qualquer da Terra até o meridiano de Greenwich. Né? As latitudes, elas vão de 0 até 90 graus norte, 0 até 90 graus sul, tá? E as longitudes 0 até 180 graus, no sentido leste, 0 até 180 graus no sentido oeste, tá? Então, isso é o que a gente chama de latitude e longitude. Bom, agora, com essa noção, dá para a gente voltar lá na questão. A prova está sendo compartilhada aí? Ou ela está escura? Sim. Sim? Aparecendo. Então, vamos lá. Ó, para esta ação, contamos com o auxílio das coordenadas geográficas, que são linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre. As coordenadas geográficas servem para localizar qualquer ponto no planeta. Se não fossem as coordenadas geográficas, gente, não existiria o Uber. Tá? Porque o Uber só existe porque tem as coordenadas geográficas. Então, quando você aciona o Uber, ele te localiza, aquela localização precisa, ela só foi dada porque existem coordenadas geográficas. Tá? Aí, vamos lá. Aqui que tem que prestar atenção, ó. As linhas que atravessam a circunferência terrestre na direção norte e sul e se cruzam nos polos. Então, elas se cruzam nos polos, tá? Então, aqui, olha, que se cruzam nos polos, são chamadas de... Como é que chama essas linhas que se cruzam no polo? Ela vai no sentido norte-sul ou sul-norte. Cruzando meridianos. Porque o aluno corre um sério risco dele pensar assim, as linhas que atravessam a superfície terrestre na direção norte-sul, o professor falou comigo que norte-sul é a latitude só pode ser norte-sul. Só que a latitude, ela vai no sentido oeste, porque ela é a linha horizontal aos nossos olhos. E os meridianos, sentido vertical. Aí o aluno tem que prestar muita atenção, porque vai ter aqui, ó. E aí, a distância entre essas linhas é medida em graus, é medida em graus de... Como que elas são chamadas, essa distância? Dos meridianos? Longitude. Já as linhas que atravessam a circunferência terrestre no sentido leste-oeste são chamadas de
Paralelos. Paralelos. E a distância entre essas linhas é medida em graus de latitude. Entendeu? Então, essa questão, letra B. O menino só vai acertar essa questão aqui se ele souber o que significa latitude, o que significa longitude, paralelo e meridiano. Tá? Então, tem que tomar muita atenção que essa questão que você erra fácil. E essa se souber questão... a primeira, né? Como é que é? Se souber a primeira também, né? Exato. Mas aqui, Bia, se você der até para um professor fazer essa questão aqui, e se ele não prestar atenção, ele dança na questão. Tá? Verdade. Porque quando o camarada vê que direção norte e sul, ele já pensa, se você for definir latitude, a distância em graus de um ponto qualquer da Terra em relação à linha do Equador. E ela só pode ser norte ou sul. Aí ele dança. Tá? Então, tem que ter muita atenção. Essa aqui, quem estuda bem a questão de geologia, essa questão, se o menino não tiver noção nenhuma, é uma questão difícil, essa 29. Né? Então, os vulcões, por meio de falhas ou fraturas, expelem lavas. Lavas, tá, gente? Larva, com R, lava é o magma sem gás, tá? Que muitas vezes podem estar acompanhados de gases e cinzas. Beleza. O cara, ele falou aqui dos vulcões. Aí vem a pergunta dele aqui, ó o enunciado. Aqui que está o X da questão, ó. No Brasil, não existem vulcões em atividade, pois, por que no Brasil não existem vulcões? Suas rochas foram formadas na era geológica recente? Não. Não. Por que não, Dídia? Um vai e o outro vai atrás. Por que não, Dídia? Por que não, Ítalo? Por que não, Beatriz? Por que Eu acho não? que as rochas do Brasil não foram formadas na era mais recente, assim. Eu acho que é mais antigo. Assim. Isso, ela é mais... Como é que chama a era recente da formação da Terra, Ítalo? Sabe? Eu não sei. Não? Muito bem. A era mais recente da formação da Terra chama Era Captei a... Tá querendo demais. Captei a vossa mensagem, amado mestre. Cenozoica. Já ouviram falar nisso? O professor deu isso para vocês? As eras da formação da Terra? Eu esqueci. Estudaram? A era mais Era antiga, pré-cambriana. Depois você tem a pré-cambriana, quando ocorreu o fenômeno natural, pelo menos estudado cientificamente, tá? Nós não estamos vendo aqui a formação do planeta Terra e do universo numa visão religiosa. Nós estamos vendo numa visão científica, né? A formação da Terra não, do universo, ocorreu de acordo com a explosão de meteoros, que ficou conhecido como a teoria do Big Bang. Vocês já ouviram falar nisso, não já ouviram? Já. Ali formou todo o universo e parará, parará. Aí na Bíblia vai ter outra explicação. Não nos interessa aqui, né? E aí ocorreu a formação do planeta Terra
e de todo o sistema lá na era pré-cambriana. A Terra tem mais ou menos, cientificamente falando, 4 bilhões e 600 milhões de anos, tá? Então, nós vamos ter a era pré-cambriana, depois, durante a era pré-cambriana, ou chamada também de era azoica, não existia vida. A palavra, o termo a significa negação, zoica, vida, tá? Então, não existência de qualquer manifestação de vida. Ok? Aí, nesse período, ocorria diversos vulcões, terremotos, e aí ocorreu uma liberação de gases. Esses gases formaram a atmosfera. Quando se forma a atmosfera, já é possível a vida. Aí, a era mais antiga da vida é chamada de paleozoica. Paleo significa antigo, zoica, vida. Então, era da vida antiga. Não existia ainda ser humano. Aí, durante essa era paleozoica, começaram a aparecer as primeiras formas de vida, unicelulares, depois vieram as algas, vieram algumas plantas, animais, parará, parará. Aí depois tem a era mesozoica. Na era mesozoica, ocorre a formação do petróleo, né, carvão mineral, diversos outros minerais. Aí, por último, vem a era cenozoica. Ceno significa recente, zoica, vida. Era da vida recente na Terra. Nessa era que o ser humano apareceu, tá? Os dinossauros, os animais pré-históricos, que a gente chama de pré-histórico, aqueles animais gigantescos que existiram no planeta Terra, eles não existiram na mesma época do ser humano. Quando os dinossauros desapareceram do planeta Terra e o homem nasceu, o homem surgiu, o ser humano surgiu, já havia 150 milhões de anos que os répteis gigantescos já haviam desaparecido do planeta Terra. Então, ser humano convivendo com dinossauro é só em filme do Steven Spielberg e no desenho animado Os Flintstones, tá? Fora disso, não existiu, ok? E o Brasil, ele foi formado na era antiga da formação da Terra, o solo brasileiro, a geologia brasileira, as rochas e tudo. Então, foi formado na era paleozoica, na era muito antiga da formação da Terra. Por isso, o Brasil não apresenta abalos sísmicos, terremotos de grande intensidade e nem fenômenos vulcânicos, tá? No Brasil já aconteceu num passado muito antigo, muito remoto, vulcões e terremotos de grandes proporções. Hoje ocorre tremores de terra? Ocorre, mas não são tremores na elevada escala Richter, tá? Por quê? Porque o Brasil é de formação geológica antiga e outra coisa, o Brasil está longe do limite das placas tectônicas, tá? Então, para eu falar disso aqui para vocês, gente, eu tinha que dar uma aula só disso, porque o tema ele é complexo, tá? Geologia é uma das partes, que a geologia é uma ciência separada da geografia, mas ela assessora a geografia e a geografia assessora a geologia. Então, para eu falar sobre geologia para vocês, eu tinha que dar pelo menos umas 3 aulas para vocês, tá? É porque ele é um tema muito complexo. Então, aqui, essa questão, né? As suas rochas foram formadas na era
geológica recente. Mentira, porque recente aqui é Cenozoica. O território brasileiro está localizado na borda de uma placa tectônica. O que é borda de placa tectônica? O encontro de placas tectônicas, tá? Então, é como se fosse aqui assim, ó. Isso aqui é foda, viu? Eu tenho que interromper toda hora. É como se fosse aqui assim, ó. Vou dar um exemplinho para vocês aqui. Isso aqui são duas placas tectônicas, tá? Esse livro aqui e esse outro aqui. Isso aqui é placa tectônica. Onde eles estão batendo aqui é o que a gente chama de borda. Borda, não falei merda não, tá? Borda tectônica, ou limite das placas tectônicas. O Brasil, ele está localizado aqui, ó, no centro da placa tectônica. Aí, quando essas placas, ele está localizado no centro da placa tectônica chamada placa sul-americana. Essa outra aqui, da minha mão aqui, é a placa násica. Então, se o Brasil tivesse localizado aqui, igual é o Chile, a Argentina, México, parte dos Estados Unidos, Haiti, Japão, se as placas colidir, fizer isso aqui, ó, o que ocorre com o território? O que ocorre? Terremoto. Maremoto. Tremores de terras, abalos sísmicos. Então, no Brasil, o Brasil está localizado aqui, ele está longe das bordas das placas tectônicas. Por isso, aqui não existe terremotos de grande intensidade e nem vulcões. Ah, Justino, mas já existiu? Já, Igor Felipe, já existiu. Num passado remoto. Você sabia que tem uma cidade brasileira que está localizada num vulcão adormecido? Aliás, são duas cidades, praticamente. Você sabia disso? E, aliás, duas cidades belíssimas, do sul de Minas. Sabe qual cidade que eu estou falando? Não, eu nem sabia que tinha vulcão aqui em Minas Gerais. Já teve, né, Ítalo? Já teve no passado. Falado isso, agora eu estou tentando lembrar, mas acho que é Diamantina, não é? Não, Diamantina não. É uma cidade, ela é uma cidade muito escolhida pelos noivos para fazer lua de mel, passear, porque é uma cidade bonita. É uma cidade bem fria. Gramado? Oi? Gramado? Não, Gramado é no sul do Brasil. Né? Sul do Brasil também teve muito terremoto, tá? E muitos vulcões. Inclusive, até boa sua observação aí, Bia, que é uma das questões que cai muito em concurso também, porque no sul do Brasil, na era mesozoica, ocorreram uma intensidade vulcânica muito grande. E aí, depois que ocorreu a formação do solo, do relevo e tudo mais, aí o que aconteceu? Por ser uma área que chove, o Brasil é um país tropical, né? Então há um intemperismo físico e químico muito grande, que é a ação do calor e da água. E aí esse intemperismo, ele atua sobre as rochas. Aí essa formação da rocha no sul, pelo derramamento basáltico, formou o basalto, que é a rocha magmática extrusiva, que é uma rocha escura. Aí, com a ação do calor e do frio e da água durante milhões de anos, formou no sul do Brasil, do sul de Minas já para o sul, um solo avermelhado, conhecido como, entre aspas, solo de terra roxa. Aí a Magda vai perguntar para mim, mas por que terra roxa? Porque durante o período do cultivo do café, que o Brasil abriu as portas para os estrangeiros virem para cá, ao invés de dar o trabalho para o negro que havia sido liberto, né? Entre aspas, tinha ocorrido o fim da escravidão,
O governo brasileiro, que naquela época já era um governo bem sacana, né? Abriu as portas para o estrangeiro, o imigrante. Aí o imigrante que veio para cá, principalmente o italiano, chamava de terra rossa, que é terra vermelha, ótima para o cultivo do café. Café e laranja, frutas cítricas. Aí, com o tempo, né, o nosso sotaque virou terra roxa. Então, solo de terra roxa é um solo vermelho, de origem vulcânica. Nessa cidade que eu falei, né, que é Poços de Caldas, no sul de Minas, Poços de Caldas e Varginha estão localizados numa... Varginha não, Andradas, localizados numa cratera, num vulcão gigantesco que existiu no sul de Minas. Ah, Justino, tem jeito desse vulcão voltar em atividade? Não, porque ele já está bem compactado. E outra coisa que todas as vezes que eu falo de geologia para os meninos, eu gosto de falar que é o seguinte: no Brasil, não existem montanhas, tá? Geologicamente, montanha, ela só aparece em áreas de limite de placas tectônicas, quando ocorre o movimento convergente, aí vem uma placa por cima e uma por baixo, se encaixa, e aí vai enrugando, formando, então, uma fisionomia de montanha. Então, montanha na América é só Cordilheira dos Andes, na América do Sul, montanhas rochosas nos Estados Unidos e no Canadá, Serras Madres no México. Ah, Justino, mas eu já ouvi falar que o Milton Nascimento canta música que fala as montanhas de Minas. É só em música do Milton Nascimento e em poemas de Carlos Drummond de Andrade, que fala as montanhas de Minas. Então, Minas Gerais e o Brasil existem planaltos de média, baixa altitudes. Alright? Tranquilo? Justino, Fala, meu bem. eu acho que eu estou lembrando da aula do Gustavo, aqui remotamente. Tem algum sentido das águas quentes também? Não tem um troço desse? Exatamente, meu bem. Porque com a inatividade, à medida que o vulcão ele vai se tornando inativo, é o caso lá de Caldas Novas, e você sabe que em Poços de Caldas tem águas termais também, né? Tem água quente também. Inclusive, o povo vai para lá, eles tomam aquele banho de lama, tá? Que eles falam que é bom para rejuvenescer, e etc, e etc. Então, por quê? À medida que o vulcão vai adormecendo, ele continua soltando, liberando gases no interior da Terra. E o interior da Terra, à medida que você vai... se você pudesse aprofundar por o interior da Terra, a Terra vai aquecendo, vai esquentando. Então, o núcleo da Terra tem uma temperatura acima de 6.000 graus centígrados. Aí, esses gases que vão sendo liberados são chamados de géiseres, que são gases quentes, tá? Inclusive, Beatriz, lá na Islândia, que é um país lá do extremo norte da Europa, a Islândia tem muitos vulcões em atividade. Aí é um país extremamente organizado, país pequenininho organizado. Eles aproveitam os gases, a energia, que a gente chama de energia geotérmica, para aquecer o país, né? Porque é um país gelado, e eles aproveitam para fazer estufa. E num país de clima frio e polar, eles cultivam produtos tropicais com esses gases provenientes do interior da Terra. Tá? Então, você vê como que é bacana, é importante. Tá? Bom,
Vamos dar continuidade aqui no processo pedagógico, como diria a professora Magda. Bom, então, não existem vulcões porque sua estrutura geológica é antiga e encontra-se no centro da placa tectônica, tá? Vocês sabem que lugar é esse aqui, conhecido como Círculo do Fogo? Que, na verdade, é chamado de Círculo do Fogo do Pacífico. A Magda perguntou aqui, como assim, Carlos? E Minas Gerais? Que é isso, Magda? Qual que é a sua pergunta? Magda? Ô, Ítalo, você falou sim, Ítalo. O que é Círculo do Fogo do Pacífico, Ítalo? Eu ouvi falar do Círculo de Fogo, já me falaram uma vez, que é uma área onde tem muito terremoto, maremoto. Isso, vulcões. Muita borda de placa tectônica. Isso, Ítalo, bacana. Está localizado no Pacífico, ali entre aqui, ó. Por isso que eu falo para vocês, tá vendo como que nessa questão aqui, gente, essa questão aqui, eu daria para vocês umas 3 aulas só sobre essa questão aí, tá? O Círculo do Fogo do Pacífico é uma área do Oceano Pacífico entre a Ásia e o continente americano, que é a área de maior intensidade vulcânica e de abalo sísmico do mundo. Por isso que lá é chamado de círculo, tá? Não é circo, não, do fogo do Pacífico. Ok? Bom, vamos lá. A próxima questão, número 30. 30. Cadê a 30? 30. Em termos globais, o Brasil possui uma grande quantidade de água. Estima-se que o país possua cerca de 12% da disponibilidade de água doce do planeta. Mas a distribuição natural desse recurso não é equilibrada, né, no caso do Brasil, nem no Brasil e nem no mundo. A região norte, por exemplo, concentra aproximadamente 80% de toda a água disponível no Brasil. Inclusive, na região norte está a maior bacia hidrográfica do mundo. Qual que é a maior bacia hidrográfica do mundo? Bacia do Rio Amazonas. Isso, bacia do Rio Amazonas. Como que chama essa bacia? Bacia amazônica, tá? Por que eu falo amazônica? Porque não é só do rio. O Rio Amazonas, ele é o principal. E aí tem os seus afluentes, subafluentes. Ok? Então, bacia do Rio Amazonas, né? Mas representa apenas 5% da população brasileira. Nós discutimos lá na segunda questão, né? Apenas 5% da população brasileira está no norte. Então, tem muita água para apenas 5%. Já as regiões próximas ao Oceano Atlântico, né? Região Nordeste, Sudeste, Sul, né? Com mais de 45% da população, porém com menos de 3% dos recursos hídricos do Brasil. Ok? Então, e uma questão interessante aqui, gente. Vocês já ouviram falar que a Terra é um planeta água, né? Tem até aquela música chata que todo mundo já deve ter feito o trabalhinho lá no ensino fundamental, né? Quando a professora vai falar lá sobre os recursos hídricos, manda vocês fazer em cima de uma música do Guilherme Arantes. Terra, planeta, água. Então, todo mundo sabe que o planeta Terra, né? 1/3 do planeta é continente, 2/3 do planeta é constituído por água.
Só que, moçada, presta atenção nesse trem aqui. Só que 97,5% da água que existe no planeta Terra é água salgada. Tá? 97%. Sobra 2,5% de água que não é salgada. Tá? Dessa água que não é salgada, a grande parte da água estão nas geleiras, nos lençóis freáticos e nas nuvens do ciclo hidrológico. Ok? Menos de 1% é a água potável. Então, quando a pessoa fala assim, ó, cuidado que a água do mundo vai acabar. É um mito, tá? A água nunca vai acabar. Agora, a água doce potável, essa pode acabar, se nós não conscientizarmos. E outra coisa, quando eu falo nós, não somos nós cidadãos comuns, não, tá? Eu, a Anne, a Magda, a Bia, os meninos aí, porque nós gastamos muito pouco. A população do mundo, ela gasta da água doce cerca de 12% da água doce. A pecuária e a agricultura, ela gasta o equivalente a quase 70% da água do planeta Terra. Então, quando vem lá um camarada aí que fala no jornal, tá ok? Tem que parar de tomar banho, tá ok? Né? Nós não... Por que ele não fala, por exemplo, que o agronegócio tem que diminuir o gasto de água? Que as indústrias têm que diminuir o gasto de água? Como se nós fôssemos os grandes gastadores de água. Nós somos os que menos gasta água no planeta Terra. Tá? Por isso que está sendo discutido, que pode até ser tema de do concurso que eles vão fazer aí, tá? Outro dia, semana passada, acabou a COP26, que é uma conferência mundial para discutir a questão climática. O que o mundo tem que fazer para que não ocorra em breve uma catástrofe climática. Tá? E uma das coisas que foi tirado lá é que o mundo precisa diminuir a emissão de gás metano na atmosfera. Vocês sabem quem ou o que emite a maior quantidade de gás metano no planeta Terra? Sabe? Alguém sabe? Não? Gás metano é aquele da vaca? Altamente poluente. Como é que é, o Ítalo? O gás metano é aquele da vaca? Isso, Ítalo. Esse menino é bom, hein? É aquele da vaca. E como que ela emite gás metano, Ítalo? Pode falar, rasga o verbo. Peidando. Hã? Também. Peidando. Mas fazendo o cocô, tá? Então, para diminuir a emissão de gás metano, o que tem que diminuir no planeta Terra? Os boi parar de cagar. Beleza. Mas o que vai fazer com que diminua a emissão de gás metano no planeta Terra? Diminuir o consumo a criação de gado, diminuir o consumo da carne bovina, diminuir a agricultura, porque os agrotóxicos, as pesticidas,
né, que são usadas para a qualidade do produto, para produtividade. Então, a agropecuária vai ter que diminuir. Aí eu pergunto para vocês, na prática, isso vai acontecer? Vai? Não. Eu acho que não. Tá? Eu acho que não. Então, o que vai acontecer? O mundo vai continuar sendo poluído, gente. O mundo vai continuar. O clima vai continuar. A Terra vai continuar aquecendo. Vai continuar diminuindo o gelo no planeta Terra, alagando cidades, ocorrendo, daqui a pouco o Brasil vai começar a ter vendaval. Ontem deu uma chuva aqui perto de casa. Eu vou te falar um negócio, uma chuva assim, de uns 40 minutos, com vento, que derrubou árvore no bairro aqui onde eu moro, tá? E não está fácil. Bom, aí vem lá, a preservação da água no Brasil é um tema de grande importância, pois, não só no Brasil, mas no mundo, né? O Brasil possui a maior reserva de água doce do planeta, suficiente para abastecer toda a sua população, é verdade? Suficiente para abastecer? Não. Talvez até seja, mas não existe essa conclusão, essa certeza. A água doce do Brasil, é presente em maior quantidade do planeta. Aliás, a água doce é presente em maior quantidade no planeta, inclusive no Brasil, é verdade? Não entendi nada desse negócio. Não. Tipo assim, não encaixa com Não, às vezes, Bia, quase sempre, aqui tem o texto, que o texto é apenas um pequeno, vamos dizer, subsídio, né? Mas o aluno tem que ter noção que da quantidade de água que existe no planeta, a menor quantidade que tem é da água doce. Por isso que o autor coloca aqui, a água doce é presente em maior quantidade no planeta. Não é. A maior quantidade no planeta, qual água que é? Qual água? Água salgada. Água salgada. Tá? Esse recurso Nossa, você lembra? Esse recurso é porque eu grito demais. Ai, meu Deus do céu, desculpa. Esse recurso é utilizado atualmente apenas nas áreas urbanas. Erradíssimo, né? A área rural não existe, não. Né? Então, essa aí descarta. Aí a letra D. O seu consumo vem aumentando devido ao aumento da população e também das atividades que consomem a água, como, por exemplo, a indústria e a agropecuária. Esses dois setores aqui, gente, são os que mais consomem água, juntamente com o setor mineral. Porque para fazer, por exemplo, a extração do minério de ferro, da lavagem do minério de ferro, utiliza água, muita água. Tá? Então, essa questão, letra D, é a verdadeira. Ok? Dúvida nessa aí, Beatriz? Pessoal? Certinho? Desculpa, mas eu falo pra caramba. Puta merda. Ó, cientistas calculam... Essa questão aqui eu já expliquei ela toda lá em cima. Ó. Cientistas calculam que o planeta Terra começou a se formar há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Ao longo desse tempo, nosso planeta passou por sucessivas transformações, até adquirir a forma atual. O planeta Terra é constituído por 3 grandes camadas: a crosta, o manto e o núcleo.
A crosta terrestre também é chamada de quê? Vamos ver se vocês lembram aí quando o professor deu aula lá para vocês. Como que é chamada também a crosta terrestre? Litosfera. Isso, litosfera, tá? Aí você tem aqui crosta, manto e núcleo. Essa aqui é fácil. Maior camada de toda a estrutura da Terra. Ela é composta pelo magma. Qual camada que é? Manto. Manto. Muito bem. O que é o magma, o Ítalo? Magma é... Não sei definir. Magma é uma massa pastosa, incandescente, ou seja, com temperatura muito elevada, né? Então ela está em estado líquido, mas porém grossa, né? Viscosa, pastosa, com altíssima temperatura. O magma é o material que expele pela cratera do vulcão. E aí ele perde os gases, aí o magma deixa de se chamar magma e passa a se chamar lava. Aí esse lava endurece e formam as chamadas rochas magmáticas, porque elas vieram do interior da Terra, do manto. Aí a segunda. Então, essa aqui é o número 2, né? O aluno esperto, ele vai lá, 2. Tem duas que começam com 2, eu já elimino a B e a C, né? É a camada mais interna da Terra, com temperatura extremamente elevada. Núcleo. Núcleo. Pronto, matei a questão. 2 e 3. 2 e 3? É, né? 2 e 3. E a última é a camada mais superficial do planeta Terra, é bastante fina, quando se compara com as demais. É a crosta terrestre. Então, 2, 3, 1. Só uma diquinha aqui, ó, que o Titi vai dar. A crosta é conhecida também como Sial, S-I-A-L, porque ela é formada basicamente de silício, que é areia, e alumínio, tá? Então, às vezes, pode aparecer lá num concurso, né, Sial, silício e alumínio. O manto, ele também é chamado de Sima, S-I-M-A, que é silício e magnésio. E o núcleo, ele é também chamado de NIFE, N-I-F-E, porque ele é constituído basicamente por níquel e ferro. Na prática, moçada, você sabe aquela tabela periódica que o professor de química trabalha com vocês em sala de aula? Sabe, o professor de química já não trabalhou a tabela periódica com vocês? Já ou não? Não. Não? Tabela Nunca? periódica, acho que a gente ainda não estudou, não. Nunca estudou? Teve uma atividade só, se eu não me engano, em ciência. A gente tem biologia, no caso, a gente não tem química, não. Mas o nono ano já é dividido em química e biologia, Física. e talvez e física, aliás. Não, Talvez... não. Tá. Mas a tabela periódica, ela mostra lá os minerais metálicos, não metálicos, e etc, os gases nobres, todos os minerais que existem na superfície da Terra, na
prática, eles vieram do interior do planeta Terra. Tá? Minério de ferro, manganês, magnésio, prata, ouro, tudo que aflorou e solidificou, endureceu. Tá? Vocês estudarão isso posteriormente. Então, letra A, essa questão 31. Vamos para 32. Você tem aqui massas de ar que atuam no Brasil. Né? Essas letrinhas que significam o seguinte: massa equatorial atlântica, ela vem no sentido do Equador, do Oceano Atlântico para o interior. Então, ela é uma massa equatorial atlântica. Porém, portanto, ela é muito quente, que ela vem da região equatorial, e ela é úmida, porque ela vem do litoral, carregada de muita água. Tá? Essa aqui, desculpa, massa equatorial continental, proveniente também da linha do Equador, ela é quente e úmida, porém menos úmida que essa aqui, mas muito úmida também. Por isso que aqui, o tipo climático que atua aqui, principal, né, que predomina aqui, é o clima equatorial. Ele é quente, úmido, praticamente o ano todo. Dizem, tá, que na Amazônia, na região da Amazônia, que pega os estados do Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Acre, Tocantins, o povo marca encontro depois da chuva. Que hora nós vamos encontrar? Depois da chuva. Porque é quente durante todo o dia, aí vai aquele calor, né? Aumentando, ocorrendo formação de nuvens, aí volta lá de 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, cai aquele pé d'água, aí depois limpa tudo. Tá? Então, eles falam que marca encontro depois da chuva. Tá? Eu não sei se é não, porque eu nunca fui lá. Carlos, Fala. Verdade. Isso é verdade. Já trabalhei no norte, né, do país. Você já trabalhou no... Diz que... Não, a Magna tá... Aí, tá vendo? Tá vendo o depoimento da professora Magda? É um depoimento que não me deixa mentir sozinho, tá? Então, eu, como professor de geografia, sempre eu falo isso para os meninos acham que eu estou mentindo. Dizem que certa vez eu sou um cara... Eu não falei aqui para vocês ainda, mas eu sou um cara que amo futebol, tá? Adoro futebol e eu sou galo doido. Estou quase sendo campeão. Ai, meu Deus do céu, amanhã tem jogo. Amanhã, hein? Tá? Amanhã. Nossa, amanhã, numa hora dessa, Ana, eu tô maluco. Gente, tá? ainda não foi campeão? Calma, Bia, não seca. Uns 4 meses. Tem uns 4 meses que o povo tá comemorando. Então, é o seguinte, aqui, ó. Dizem que uma vez... Você sabe qual que é o deserto mais seco do mundo, mais árido do mundo? É o chamado deserto de Atacama, no Chile. Tá? É o deserto mais árido do mundo. O deserto mais quente do mundo é o Saara, o mais árido é o Atacama, e o maior deserto do mundo é a Antártida. Se isso não servir para nada, serve para um dia que você estiver numa gincana. Tá bom? Dizem que uma vez um time chileno foi jogar na Amazônia contra um time lá, não sei se era o Remo ou o Paysandu, que é do Pará. Diz que eles nunca tinham visto chuva na vida. Porque o local que o time originava nunca teve chuva. A hora que começou a chover, os caras pararam de jogar. Porque eles nunca tinham visto chuva na vida. Tá? Alguns falam que isso é mito, outros falam que é verdade. Bom, dando continuidade ao processo pedagógico. Aí você tem essa aqui, massa tropical continental, tá? Essa aqui,
ela vem da área tropical só do continente. Ela é menos... A região que ela está partindo aqui, que é a região entre o Trópico de Capricórnio, né, na região temperada, região tropical, então ela é menos quente e menos úmida, porque ela vem da parte interior. Essa aqui, massa polar atlântica, essa vem da Antártida, ela atua muito durante o período de inverno, né, quando lá na Rede Globo de televisão, que a moça vira e fala assim, está chegando uma massa de ar fria no interior do Brasil, pode saber que a temperatura vai cair. Então, à medida que ela vai passando, ela vai levando friagem. Então, essa aqui é uma massa de ar fria e seca. Essa tropical atlântica, né, dos ventos alísios, que é ventos da direção temperada para a direção tropical, ela é carregada de umidade e de calor. Tá? Então, por isso que os climas do Brasil são, em geral, quentes e úmidos, com exceção aqui do sul, né? Tem duas exceções aqui no sul, que você vai ter o clima subtropical, tá? Subtropical, ele apresenta as 4 estações do ano bem definidas, com invernos rigorosos. Então, no sul do Brasil, esse ano, por exemplo, nevou. Tá? Porque o clima aqui, essa região que está ao sul do Trópico de Capricórnio, né? E numa área que é conhecida como clima temperado. Só que o clima nosso aqui, como é uma área de transição, ele é chamado subtropical. Sub significa abaixo dos trópicos. E aqui no Nordeste, nessa área aqui, pegando até o norte de Minas, no sertão nordestino, aparece um clima aqui com característica de ser muito quente e muito seco, que é semiárido, onde aparece uma vegetação aqui que... Como é que chama a vegetação aqui do sertão nordestino? Caatinga. Caatinga, tá? Caatinga. Ok? Caatinga em Tupi-Guarani significa mata branca, mata seca. Ok? Então, a caatinga. E outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, que existe uma diferença entre clima e tempo. Tá? Tempo é o estado da atmosfera num determinado momento e lugar. Exemplo. Se perguntasse para mim aqui, o Ítalo perguntasse, Justino, como é que está o tempo agora? O tempo agora está quente. Tá? Se fosse de manhã, o tempo está quente, nublado, com probabilidade de chuva. Beleza? Então, isso é tempo. Por que eu estou falando isso? Eu estou careca de ver quando os caras vão falar, né? O cara lá está lá em Salvador para cobrir o Atlético, principalmente no esporte. Aí os caras viram e falam assim, o clima aqui em Salvador está muito quente hoje e pode chover à tarde. Quando o otário fala isso, ele não está falando de clima, ele está falando de tempo. Ah, Justin, mas o cara é obrigado? Claro que ele é obrigado, ele é jornalista. Ele está passando uma informação, uma pessoa comum não há necessidade, mas um jornalista da Rádio Itatiaia, ou da TV Globo, ou qualquer emissora, ele tem por obrigação saber o que é clima e o que é tempo. Então, quando ele fala assim, o atleta foi jogar lá em Salvador contra o Bahia, aí ele vai falar que lá está quente, ou lá está chovendo muito, o clima aqui está chuvoso. Não, ele está falando de tempo. O tempo está chuvoso, porque o clima de Salvador é tropical. O clima é o conjunto de vários tipos de tempo. Agora está quente, mas o clima
de Belo Horizonte, que eu moro em Belo Horizonte, é o tropical de altitude. O clima de Contagem, onde vocês estão, é o tropical de altitude. Então, o clima é a sucessão de vários tipos de tempo. O tempo é o estado da atmosfera. O tempo pode estar nublado, chuvoso, nevando, quente, frio. O clima é tropical, tropical de altitude, subtropical, equatorial, temperado, temperado continental, clima polar, clima frio. Ok? Beleza? Então, essas são as diferenças. Aí vocês vão lembrar, um dia que eu der aula para vocês, vocês vão lembrar de mim pro resto da vida. O dia que o cara estiver lá falando disso, você fala, tive um cara que deu aula para mim, um maluco, que falou que tem essas diferenças aqui, tá? Então, vamos lá. Com relação às características, a característica de cada uma dessas massas de ar, marque a alternativa correta. Aí a letra A. A massa equatorial continental, ela é seca e fria. Não, ela é quente e úmida. Ela não, só dela ser equatorial, tá? Ela é quente e úmida. Lembra que eu falei para vocês, ó, região do Equador, quente, chove mais de 2.000 milímetros de água anual, tá? Isso é chuva para dedéu. A outra, a massa tropical continental provoca muitas chuvas no Brasil. A massa tropical continental provoca muitas chuvas. Errado. Provoca chuva, mas muita chuva não. Qual que é a massa? Quais as massas aqui que provocam mais chuva? Massa tropical atlântica. Tropical atlântica, mas aqui provoca mais mesmo são essas duas aqui, ó. Equatorial atlântica e equatorial continental. Tá? Se, por exemplo, ó, vou fazer uma perguntinha para vocês aqui. Por que quando fala da questão de chuva, por exemplo, o desmatamento da Amazônia pode provocar redução de chuva no Brasil e na América como um todo, principalmente a América do Sul? Porque se continuar desmatando a Amazônia, como, por exemplo, esse último governo agora, esse desgoverno agora está desmatando, pode provocar uma diminuição enorme de chuva em todo o continente americano, principalmente a América do Sul. Por quê? Os passarinhos, tudo coisa. Porque vocês já ouviram falar em rios voadores? Já ouviram falar? Que é uma questão que pode cair, tá? Inclusive, os vestibulares caem direto essa questão, ainda mais agora que a temática clima, as mudanças climáticas no planeta estão sendo muito exploradas na geografia, na biologia. Rios voadores, porque essa área aqui é uma região extremamente úmida. Qual a formação vegetal que tem aqui no norte do Brasil? Aqui. A floresta amazônica. Floresta amazônica, ela é caracterizada por ser de grande porte, as folhas são largas e grandes, as árvores são muito próximas uma das outras. Mamãe falava assim, zozota, tá? Então, ela é uma mata muito fechada, tá? De grande biodiversidade, não é isso? E uma área extremamente quente. Como que ocorre o ciclo hidrológico? O Sol aquece a superfície, essa superfície constituída por água, né? Aqui é uma área cheia de rios, aqui você tem o mar,
tá? Você tem lagos, você tem lençóis freáticos aqui. Aí o sol aquece, esse calor sobe. Quando esse calor sobe, ele sobe com muita umidade, com muita água. Eu vou pedir esse professor o certificado dele, que ele é professor. Ele falou que existe rio voador. Rios voadores, pô. Rio voador? Tá? Espera aí que o Titi vai acabar de explicar. Aí o que acontece? A quantidade de água sobe, tá? E formam nuvens. Nuvens carregadas de água. Vêm as massas de ar e vão tocando essas nuvens. Então, parte dessas nuvens chove aqui, tá? E parte dessas nuvens vão andando no ar. Aqui, ó, na atmosfera. Aqui você vai ter a Cordilheira dos Andes, que não deixa essas nuvens passar. Então, essas nuvens vão circulando pelo território brasileiro, levando chuvas para diversas áreas do Brasil. Então, se acabar com a floresta amazônica, ninguém vai morrer asfixiado, tá? A Amazônia não é os pulmões do mundo, tá? Mas ela é importantíssima para o ciclo hidrológico. Então, esses rios voadores, entre aspas, que a Fofinha falou aí, esses rios voadores são essas nuvens formadas por um processo que a gente chama de evapotranspiração. Então, as árvores transpiram e o calor evapora, tá? Aí a união desse calor que sobe com a transpiração das árvores, a gente chama de evapotranspiração. Aí forma essas densas nuvens carregadas de muita água e que vão circulando o Brasil. Por isso que chama rios voadores, entre aspas, tá? Então, se acabar com a vegetação amazônica, rompe esse processo. Aí rompe essa quantidade de água no país e no mundo como um todo. Entenderam? Tá? Então, é os chamados rios voadores. Aí a outra, a massa polar atlântica, que é essa aqui, proveniente da Antártida, traz frio para o território brasileiro. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. Aí a última, a massa equatorial atlântica é fria e úmida, verdade? Mentira. Por que ela é mentira, Ítalo? A massa equatorial atlântica é quente e úmida. Isso. Não é tão úmida quanto a continental. Isso, ela é quente e úmida. Muito bem, Ítalo. Bacana. Então, essa questão vai ser letra C, D, cavalo, tá? Então, aqui, ó, letra C. C. Ok? Depois, a outra questão, a primeira revolução industrial que ocorre na Europa em meados do século XVIII. A primeira revolução industrial ocorre na Europa em meados do século XVIII. O surgimento da máquina a vapor marca esse período. A segunda revolução industrial, que ocorre em meados do século XIX, é caracterizado pela industrialização dos estates, pelo uso da energia elétrica, do motor, a combustão, a explosão e do petróleo. A terceira revolução industrial, ela teve início no século XXI e foi estimulada pela expansão da indústria automobilística. É verdade? Acho que é mentira. Mentira. A indústria automobilística teve expansão a partir da Segunda Guerra Mundial. Tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, aliás.
Ok? Então, essa é mentira. Tem como principal fonte de energia o carvão, e o seu grande marco é a industrialização do Japão. Verdade? Mentira. Mentira. Nota é igualzinho o Ricardo Oliveira. Mentira! A letra C é marcada pelo avanço tecnológico e da pesquisa científica, em que o conhecimento passa a ser uma ferramenta ainda mais valiosa. Verdade ou mentira? Hã? Verdade. O Ítalo falou aí, ó. Verdade. A letra D. Faz surgir o transporte ferroviário. Com isso, as viagens ficam mais curtas e a capacidade de transportar cargas passa a ser maior. Mentira, porque o transporte ferroviário surge aqui, ó, no século XVIII. A máquina a vapor, ela surgiu lá na primeira Revolução Industrial. A atual fase que nós estamos vivendo, a fase da informática, tá? Da tecnologia de ponta, essa fase ela é chamada de revolução técnico-científica informacional, ou revolução, muitos chamam de revolução 4.0. Eles não chamam nem de terceira revolução, eles chamam, na verdade, de quarta revolução. Por isso que eles falam revolução 4.0. É a fase que nós estamos, da computação, né, da nanotecnologia, que é a tecnologia minúscula, minúscula, minúscula. Tem a televisão aqui, por exemplo, que está sendo vendida agora, chamada de nanocelular, tá? Nanocell. Você já tem lá LG, quando você olha lá, Nanocell, LG, Samsung e tal, é porque a tecnologia ali é finíssima, 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 de ponta, de ponta, de ponta. Que, inclusive, você sabe onde que é o maior tecnopolo ou maior centro de pesquisa tecnológica do planeta Terra? Você sabe onde que é? Que, inclusive, é tema também muito dos vestibulares. Japão? Não, não é o Japão, não. O maior centro... O Japão é o país com a maior tecnologia avançada em termos tecnológicos do planeta, tá, Ítalo? Mas onde está o maior centro de tecnologia do mundo, que faz estudos, pesquisas científicas, onde estão aí uns negocinhos... Estados Unidos, mas onde nos States? Califórnia? Na Califórnia, Emily. Muito bem, Emily. Emily, eu vejo muita coisa de lá. Isso. Agora, Emily, para tirar um 10, onde nos Estados Unidos? Como é que chama esse centro tecnológico que está lá nos Estados Unidos, na Califórnia? Onde está o centro da Google, da Microsoft, é a tecnologia mais avançada assim, de estudo. Como é que chama lá esse local onde se faz esses estudos? Que, inclusive, que é aquela que é considerada... Né, entra ali, todo ano eles fazem um ranking das melhores universidades do planeta. E lá está aquela que é considerada, entre ali a primeira e a segunda universidade do planeta Terra. Que, inclusive, os Estados Unidos, das 100 maiores universidades do mundo, só os Estados Unidos têm quase 40 universidades. A universidade de... Não, Harvard está lá no estado de Nova York. Harvard está ali entre a primeira e a segunda. Mas que disputa com Harvard é exatamente a Universidade da Califórnia. E essa área de pesquisa, agora eu vou falar, vocês vão saber. É chamado de Vale do Silício. Captei vossa mensagem.
Vale do Silício. Vocês já ouviram falar no Vale do Silício? Já? Eu acho que não. Não? Os meninos aí, vocês já ouviram falar no Vale do Silício? Não. O Vale do Silício, o silício é um mineral que é utilizado para tecnologia de ponta. Sabe aquele chipzinho que tem no computador? A matéria-prima utilizada principal para fazer aquele chip é o silício, tá? É o silício. Lá é chamado de Vale do Silício, na Califórnia, que é a área de maior centro de tecnologia do mundo, é o maior tecnopolo do mundo. Sempre está também caindo nos vestibulares, tá? Beleza? Moçada, é o seguinte, eu já falei muito pelo tanto que eu ganho. Que dia que vai ser a prova da FUNEC? Dia 19. Dia 19. Então, próxima aula, eu dou uma aula de história para vocês aqui, tá? Se depois vocês mostrar tanto interesse igual vocês mostraram aqui hoje, que eu fiquei apaixonado com vocês, eu tiro aí meu tempo aí nas vésperas do dia 19 para eu dar uma aula geralzinha de geografia e de história para vocês, se vocês assim toparem, tá? Quando eu vejo assim tanto menino aqui com tanta vontade de estar estudando e estar aqui até agora me ouvindo falar esse monte de abobrinha, ou vocês não sabem como é que meu coração enche de alegria de estar aqui falando esse trem, tanta coisa para vocês. Fala, Vitória. O senhor vai criar algum grupo ou já tem algum grupo para a gente poder tirar as dúvidas? Meu bem, a Bia, você faz isso para nós? Eu não sei se é a Bia ou o Davi que faz. Faço. Vou colocar faz isso e coloca os meninos lá e vocês tiram dúvida que eu terei o maior prazer de Quem não tiver em nenhum grupo, tirar tem essas um grupo dúvidas de geral vocês. e tem um grupo específico. Quem não tiver, meu número de telefone tá aí, ó. O DDD é 33, aí é só colocar aí que vai aparecer o WhatsApp, né? Aí me manda mensagem que eu adiciono nos grupos. Tanto no de história, né, Carlos, quanto Eu só falei porque, como hoje o professor, ele mandou no grupo que eu tô, ele mandou meio que atrasado. Aí eu entrei aqui, era 7h30. Aí eu perdi algumas coisas. Beleza, Vitória. Não, tranquilo. A gente coloca sempre um pouquinho antes. Aí, ô Magda, quarta-feira você já marca... você marca outra aula para eu corrigir a prova de história. Pode ser, Magda? Tranquilo. Ela respondeu? Eu não sei parece se que ela deve estar meio mutada, a internet não deve estar boa. Uhum. Então, eu vou parar aqui de gravar. Tá. Mas a gente adorei, viu? todo mundo. Que bom.